Deus que está movendo entre as nações com o seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abrirão para Jesus Cristo, o Rei que vem. Abra o coração. Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 10. Está entrando no ar mais um programa O Caminho da Vida. O nosso programa tem por tema hoje a nova vida. Você já recebeu a nova vida? Você sabe o que é essa nova vida? Você gostaria de receber uma nova vida? Então eu quero convidar você a acompanhar todo o nosso programa de hoje e você entender aquilo que as Escrituras têm a nos dizer acerca dessa nova vida. Também quero convidar você a nos ajudar. Você que gosta do programa Caminho da Vida, pega o seu telefone, ligue para um amigo, peça para que ele sintonize nesse canal e acompanhe com você o Caminho da Vida. Você que está nos assistindo pela internet, que você possa divulgar esse nosso vídeo, mandar para outras pessoas, fazendo assim com que a mensagem do Evangelho chegue também até outros corações. O nosso desejo é que você seja profundamente abençoado através do programa de hoje. Lembrando para você, o tema do nosso programa de hoje é Nova Vida. E o que nós esperamos é que você receba uma nova vida em Cristo Jesus. Nós vamos agora para um pequeno momento de intervalo comercial e nós já voltamos explanando e ampliando um pouco mais esses conceitos aqui no programa O Caminho da Vida. Fique conosco, já voltamos. Olha, eu recebi essa entrada aqui para Olha, infelizmente o seu projeto não foi aprovado. Paz. Há quanto tempo você não sabe o que é isso? Disque Paz, uma palavra amiga para todas as horas da vida. Estamos de volta com o programa O Caminho da Vida. Lembrando que no último programa nós falamos sobre a nova criação. E hoje nós estamos falando sobre a nova vida. São dois temas que se completam e que podem abençoar profundamente o seu coração. O texto que nós lemos no início do programa, o versículo 10 do capítulo 19 de Lucas, ele está inserido no contexto da vida de Zaqueu. Eu não sei se você conhece a história de Zaqueu. Zaqueu era um publicano, cobrador de impostos, que ficou sabendo que Jesus iria passar por determinada região. E quando ele teve esse conhecimento, ele gostaria de conhecer quem era Jesus, gostaria de ver Jesus. Ele era de pequena estatura, subiu num sicômoro e ele foi buscar ver Jesus. Quando Jesus passava, Jesus viu Zaqueu em cima daquela árvore, pediu para que ele descesse daquela árvore, porque Jesus ia ter com ele diretamente na sua casa. Se nós formos observar os versículos 8 e 9, diz assim: Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor: Eis aqui, Senhor, dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu lhe restituo quadruplicado. Disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, porquanto também este agora é filho de Abraão. Então nós vemos agora uma transformação de um homem que era publicano, que era desonesto, em uma pessoa que segue ao Senhor Jesus. E aí, só para situar você nesse tema, eu quero começar perguntando para o pastor Eliseu. Pastor Eliseu, que tipo de milagre aconteceu naquela casa? Quais as implicações disso para a família de Zaqueu? Então nós já vimos todo esse contexto. Jesus disse que houve um milagre. Qual foi esse milagre? O milagre foi justamente aquilo que era o centro da vida de Zaqueu, que era um publicano. Ele era odiado pelos judeus justamente porque ele cobrava os impostos, remetia esses impostos para Roma, mas já era comum, não é só no Brasil de hoje, né? A corrupção e tal. Então esse homem era um homem rico, abastado, e tinha centralidade da sua vida nas suas riquezas. Em Mateus 19, versículo 24, o Senhor Jesus diz assim, olha: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Jesus não está dizendo aqui que ricos não entram no reino de Deus, porque logo depois os discípulos perguntam, mas então se é assim, como é que pode? E Jesus diz que... aquilo que é possível para os homens, para Deus é possível. O milagre que acontece aqui é justamente este desapego que já ocorre na vida de Zaqueu, dele devolver, dele distribuir aquilo que ele tinha, exatamente como
sinal da entrada de Jesus na sua vida. E o impacto na sua família foi imediato. Imagina a esposa, os filhos ali ouvindo Zaqueu dizendo que iria agora repartir aquilo que tinha. A Sim. Bíblia não diz que o dinheiro é o pecado, né, a riqueza. O apóstolo Paulo diz lá em 1 Timóteo 6 que o amor ao dinheiro é que é a raiz de todos os males. O amor, o apego. Então eu creio que o milagre foi justamente esse desapego, né? Esse desapegar. Essa até mesmo o reconhecimento de que ele havia roubado, o reconhecimento de que ele havia defraudado alguém e que ele precisava de uma restauração nessa área. Eu fico imaginando, inclusive, como que a família dele devia ser tratada na rua, como que os filhos dele deviam ser tratados, como que a esposa devia ser tratada na feira, no comércio. De qualquer forma, eles já eram discriminados, porque a Bíblia diz que ele era publicano, então significa que ele era um judeu que trabalhava a serviço do Estado romano, era um cobrador de impostos. Ele já era tido por traidor aí, e a Bíblia ainda diz que ele era desonesto. Mas daí, nesse caso, imagina um homem passando por uma atitude dessa e devolvendo aos judeus uma parte do dinheiro que ele mesmo arrecadou com o seu trabalho. E o que se percebe é que ele não só estava disposto a pagar o que ele tinha roubado, mas ele vai além. Se eu paguei, eu vou restituir 4 vezes mais, e além disso ele pega metade de tudo que ele tem e dá aos pobres. Então a impressão que dá é que ele está indo além na sua remediação, ele está indo além do dano causado. É claro que isso deve ter causado um impacto na população ao redor, e é claro que isso deve ter mudado a forma como a população se relacionava com seus familiares. E os familiares sabiam disso. Sim, Imagino sim. que a vida da família foi toda transformada. Eu acho que, como o pastor Eliseu mesmo disse, nós não temos depois o que acontece posterior a essa conversão de Zaqueu. Mas pela sua própria estatura na sociedade, não a questão da estatura de tamanho em si, mas na sociedade eu acredito que isso teve um impacto marcante. Uma nova vida. Uma nova Zaqueu vida. tinha uma nova vida. Uma nova vida. Falando nisso, alguns anos atrás, teve uma música que foi baseada na vida de Zaqueu, e ela fez um grande sucesso, até na verdade, sem entrar ainda no mérito da questão da música, depois até desvirtuaram, tocava em baile funk, tocava em tudo quanto é tranqueira essa música, e a música Faz um Milagre em Mim, do autor Regis Danese. E ela tinha na sua letra o seguinte: como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só para te ver e olhar para ti e chamar a tua atenção para mim. Na verdade, houve-se uma grande discussão de muitos teólogos com respeito a isso. Nessa letra, pastor Luiz Henrique, o que não combina com o texto bíblico? Será que nós podemos chamar a atenção de Deus de alguma forma para nós? Ou será que muitos foram radicais a interpretar essa canção de forma errada? O que o senhor tem a dizer? Uma coisa é a teologia e a outra coisa é a história, a narrativa. A teologia diz que a graça é quando eu não mereço e Deus derrama um presente sobre a minha vida. Então, se eu aceno para Deus, eu chamo a atenção dele e a partir disso ele me atende, então eu estou fazendo o meu papel, então já não é graça. Então, chamar a atenção de Deus, querer chamar a atenção de Deus para si, é uma forma de você, digamos assim, caminhar metade do trajeto da salvação e deixar que Deus te leve o outro resto. A outra coisa é a narrativa, a história de Zaqueu. A história não diz que ele queria chamar a atenção de Jesus, pelo contrário. Ele queria ver a Cristo. E eu imagino que ele, sendo publicano, ia ser até um pouco desagradável se as pessoas vissem um homem, imagina hoje um político de renome, querendo subir numa árvore, todo paramentado como um político costuma andar. Não devia ser algo muito interessante de se ver, pelo menos não para Zaqueu. Ele provavelmente não queria ser visto lá em cima. Então a última coisa que eu imagino que ele queria é chamar a atenção. Na verdade, a gente percebe, para mim, pelo menos a percepção da falha da música é para o mérito de chamar a atenção, ao passo que a Escritura diz que o que Zaqueu queria era ver Jesus. Eu creio que a gente respeita muito a questão do reserva poética e tudo mais. Reserva poética e tal, mas dentro da sua pergunta não está de acordo com o texto. O texto bíblico. Porque ele não chamou atenção. Jesus é quem percebeu, aliás, não foi porque ele subiu em árvore nem nada, é porque Jesus já sabia de Zaqueu. Jesus já sabia da real necessidade. E já sabia até do impacto que teria a conversão de Zaqueu para aquele povo naquele momento. Eu gosto de uma história que aparece em João no capítulo 4, que é do encontro de Jesus com a mulher samaritana, e eu acho que cabe isso aqui agora. Diz o texto que quando Jesus ainda estava na cidade, onde ele estava na região da Judéia, querendo ir para a Galiléia, é isso que diz o versículo 3, chega no versículo 4 e diz: e era-lhe necessário atravessar a província da Samaria. Geograficamente não era necessário coisa nenhuma. Quando nós olhamos para um mapa
do Estado de Israel, a gente percebe que da Judéia para Galileia haviam outras rotas, e haviam rotas mais curtas para se tomar. Então, não era geograficamente necessário. Quando a gente chega no final da história, a gente percebe que era uma necessidade ministerial de Jesus. Propósito, né? Exatamente, ele tinha um propósito ministerial. Então, havia uma mulher com sede e ele precisava levar água para aquela mulher. Essa era a necessidade. Ela já tinha sido visto muito antes de Jesus sair nessa jornada, assim como Zaqueu. Zaqueu já tinha sido visto por Jesus antes de subir naquela árvore. Não porque Zaqueu tivesse feito alguma coisa, mas simplesmente porque ele carecia e por ser Jesus quem era. Somente isso. Isso já é mais do que o suficiente para que Zaqueu fosse contemplado pelo próprio Jesus na sua própria vida. A palavra diz que os propósitos de Deus não podem ser frustrados. E teologicamente a gente diz que Deus é aquele que determina os fins e providencia os meios. Então, desta forma, eu acredito que essa conversão, esse encontro com Zaqueu, foi um dos meios para que houvesse salvação. Falando em salvação, o que significa ser salvo? O que pode mudar numa pessoa que confessou aceitar ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Nós já vimos a questão da família, o que acontece em relação à família, e vamos falar até um pouco mais sobre a questão do testemunho, mas o que significa efetivamente ser salvo, receber essa nova vida? Ali quando Jesus faz aquela declaração, né? Hoje entrou salvação nesta versículo casa. 9. No versículo Sim. 9, porque esse também é filho de Abraão, há uma referência de Jesus à descendência. Mas essa descendência, essa religiosidade não garantia salvação. Então, ser salvo significa receber Jesus na sua vida, no seu coração, na sua casa, confessar que Ele é o Senhor, porque aí isso muda a vida. Romanos 10, 9 e 10 diz, porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois é com o coração que se crê para a justiça e com a boca que se faz a confissão para a salvação. Então, ser salvo é justamente isso, entregar-se e reconhecer Jesus como Salvador, ser tocado por Ele e ter a vida transformada, nova vida, ter uma nova vida. Já que o senhor falou de nova vida, eu me lembrei do programa da semana passada, quando nós falamos dessa conversão, né? Falamos bastante da conversão, das novas criaturas. Uma das coisas que nós falamos é a mudança de rota, ou mudança de alvo. Você anda de um determinado jeito, de repente você encontra-se com Cristo e suas metas mudam. Então isso a gente enxerga na vida de Zaqueu. A gente enxerga que a meta de Zaqueu era ganhar dinheiro, ou seja, se fosse necessário passar por cima de outro, ele passaria por cima de outro, até mesmo de um patrício seu, para ganhar dinheiro. E a sua meta muda. Quando encontra-se com Cristo, houve essa mudança de meta e agora o outro passa a ser contemplado na sua meta. O dinheiro benefício começou a ser para ele apenas aquilo que deveria ser. Um meio de troca para que ele pudesse sobreviver e não o seu Deus mais, né? O seu Deus agora era o Senhor Jesus. Nós vamos para mais um momento de pequeno intervalo e daqui a pouco nós voltamos para ampliar um pouco mais esse tempo, tá ok? Fique conosco aqui no programa O Caminho da Vida. Fazer um convite todo especial para você. Uma viagem abençoadora, uma caravana Roma, Egito e Israel, de 8 a 19 de junho. Nós estamos chamando para quem já fez essa viagem, matar a saudade, e para quem nunca fez, ter essa experiência fantástica conosco. Entre em contato através dos telefones que estão aparecendo aí na publicidade. Estamos aguardando você. Estamos de volta com o programa Caminho da Vida. Espero que esse programa esteja abençoando seu coração. Nós estamos falando sobre a nova vida em Cristo Jesus. Fato é que a nova vida transforma a nossa realidade, mas na mesma medida que ela transforma a nossa realidade, às vezes ela pode trazer alguns problemas de relacionamento, por exemplo, dentro da nossa casa, com os nossos familiares. Pastores, o que pode acontecer quando alguém se converte com relação à sua família? Como alguém pode testemunhar dentro da sua casa o que Deus fez por sua vida para que os demais também creiam?
Primeiro quero colocar a questão da necessidade de uma mudança de comportamento a partir de uma mudança daquilo que acontece dentro do seu coração. Se realmente Jesus passa a ser o dono da sua vida, isso precisa impactar na forma como você vive toda a sua vida. Precisa impactar a forma como você joga futebol, como você dirige no trânsito, como você paga suas contas, como você faz declaração de imposto de renda, como você administra seu tempo, como você lida com as pessoas dentro de casa. Se você começa a frequentar uma igreja, chega com um papo de que agora eu sou de Deus, Deus mudou minha vida, e daí você vê que não percebe, daí as pessoas da sua casa não percebem mudança nenhuma, então é difícil você levar salvação para dentro da sua casa. Eles vão olhar e vão pensar, para que serve isso? Para que serve esse tipo de fé? Tiago, depois quando ele escreve, ele diz, você tem fé e eu tenho obras. Me mostra que tipo de fé que você tem se você não tem obras nenhuma. E através das minhas obras eu vou provar para você que eu tenho fé. Então existe a necessidade dessa fé redundar em frutos. A gente percebe inclusive no Novo Testamento, quando se fala, nos Evangelhos, quando se fala produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. No Evangelho de Lucas, capítulo 3, o João Batista pregando. Exatamente. E aí a ideia é de que toda conversão precisa fazer com que se transborde para uma aplicação prática na sua vida. Sem isso, a sua família não vai parar para te ouvir. É porque às vezes a pessoa quer falar mais da sua denominação nova, da sua religião, quer falar de doutrinas que proíbe isso ou permite aquilo, como se fosse uma forma de convencer a outra. Ele vira um reacionário dentro do lar. Às vezes um fanático e tal. E às vezes alguns podem passar por esse problema. E isso levanta mais uma barreira para o evangelho do que auxilia o evangelho. Aliás, colabora com o evangelho. Eu creio que o testemunho vai falar muito alto. O testemunho, mesmo que haja toda pressão, perseguição, zombaria. Eu gosto de pensar um pouco assim, de dramatizar um pouco. Vamos imaginar, o pastor Luiz Henrique começou esse assunto, vamos imaginar Zaqueu falando com a família, ó, agora em diante a coisa vai ser diferente, quem sabe o padrão de vida ia cair, tá? A mulher ia dizer, mas você nunca fez isso antes, rapaz, você estava querendo virar santinho agora, os filhos, quem sabe? Então aquela hora era o momento dele passar a ter realmente essa convicção, não um certo momento, mas agora um estilo de vida diferente. Essa transformação ela precisa ser em todas as áreas, mas o testemunho é fundamental. Eu lembro-me de alguns missionários falando que o campo missionário mais difícil é dentro da própria casa, porque as pessoas conhecem as nossas qualidades e também conhecem os nossos defeitos. É onde usamos quase nenhuma máscara e as pessoas nos veem de uma forma muito clara. Então ali é o lugar do testemunho. Mas como o nosso lar pode se transformar em um lugar de propagação do Evangelho da Salvação? Nós precisamos fazer alguma coisa para chamar a atenção de Deus para dentro das nossas casas? O que os pastores indicam que nós podemos fazer ou como isso pode acontecer? Como o nosso lar pode ser transformado? Eu acho que expandindo um pouco mais a ideia. Se eu, dentro da minha casa, só eu, tenho uma vida com Jesus, ninguém mais tem, e eu tenho que testemunhar, agora vamos imaginar a casa que tem, então a família que tem Jesus. Então aí é na vizinhança, nos seus relacionamentos, espelhar essa mudança nos seus relacionamentos. O relacionamento de marido e mulher, por exemplo, à luz da palavra de Deus, vai ser uma coisa diferente. Então, é um meio de propagar o Evangelho. Então, não se faz isso para chamar a atenção de Deus, se faz isso porque Deus é que chamou a nossa atenção para Ele. É aquela questão de que não fomos salvos por conta das boas obras, mas fomos salvos para as boas obras. Efésios capítulo 2, versículo 10 fala isso, né? Ele preparou já essas boas obras desde muito tempo atrás para que nós andássemos nela. E com relação a essa fala do pastor Eliseu, a revista Portas Abertas desse mês, ela conta a história de evangelização em locais em que é proibido ser cristão. Como é que você vai evangelizar em um local que é proibido ser cristão? Por exemplo, no mundo muçulmano. Se pegam você enquanto cristão, se pegam uma Bíblia na sua casa, no mínimo você vai preso, no mínimo. E aí estava contando relatos de pessoas que resolveram simplesmente viver o evangelho dentro de casa. E aí eles tinham um padrão de vida entre si, ele tratava a esposa de um jeito, ele vivia momentos até mesmo de lazer com os filhos de um determinado jeito, que a vizinhança começou a procurá-lo, falando assim, eu quero isso que você tem. Por que você é assim? Eu quero isso também. Daí quando ele começou a falar que era Jesus, alguns ficaram com o pé atrás, mas houve gente que falasse, eu quero esse Jesus para mim, como que eu faço? Porque simplesmente resolveu levar a sério o que Jesus falou. Quando fala sobre amar ao seu semelhante, quando fala em
fazer para o outro primeiro aquilo que você quer que ele faça, quando fala em julgar a esposa como mais importante do que a si mesmo, quando fala sobre não provocar os filhos a ira, tudo isso impacta na vida de quem está olhando a nossa família de fora. E impacta muito mais para quem está dentro dela, inclusive. Sim. É porque eu creio que aí, aquilo que nós aprendemos com Jesus, é palavra, aliás, ações de acordo com a palavra. Então, a Bíblia diz que todo mundo se admirava porque Jesus ensinava como quem tinha autoridade, exatamente porque ele vivia aquilo que ele ensinava, em contraste com os religiosos, os líderes da época que impunham ao povo alguns ensinamentos, mas não viviam esse ensinamento. E que Jesus os chamava de hipócritas. 1 Coríntios 4:20, o apóstolo Paulo diz que o reino de Deus não é feito de palavras, não somente, de poder, exato. Mas sim de poder. A convicção vem através de, literalmente, né? Eu era assim e agora sou assim, mas não através de palavras, somente de palavras, mas de testemunho. O problema é que muitas conversões só fazem com que a pessoa mude de endereço, né? Ele deixou de ir numa igreja para ir em outra igreja, deixou de frequentar um lugar para frequentar outro lugar. Ele muda de endereço, mas não muda de vida, e a coisa fica complicada. Principalmente dentro de casa. Exatamente. O que ele precisava mudar é de vida, para que as pessoas vissem nele. Se eu não me engano, foi Francisco de Assis que cunhou a seguinte frase, o seguinte termo: evangelize sempre. Quando for necessário, use também as palavras. Então você evangeliza com a vida. Você evangeliza, esse evangelho, essa nova vida, como diz um professor nosso, muda o jeito de você comprar batatinha na feira. Muda o jeito de você tratar as pessoas com que te cercam, muda o jeito de você dirigir no trânsito, muda o jeito de você ver o seu vizinho, de você cumprimentar as pessoas. Se Jesus efetivamente mudar a sua vida em todas essas áreas, automaticamente as pessoas verão Jesus em você e perceberão a mudança. Aí eles podem até preocupar-se em perguntar sobre religião, o que aconteceu, mas a religião ela não é o foco principal. O principal é a conversão, a transformação. A religião é a forma como você depois vai coadunar todas essas coisas na sua vida. Mas o importante é a transformação pelo poder de Jesus Cristo. E mesmo que não perguntem, você não está lidando com a sua família para que os outros perguntem. É verdade. Você está lidando com a sua família de uma maneira bíblica, primeiro porque é mandamento. Segundo, para louvar a Deus, ou melhor, primeiro para louvar a Deus, depois porque é mandamento. E ainda vai trazer muitos benefícios para dentro de casa. E se além disso servir de evangelismo, ótimo, glória a Deus. Você citou Francisco de Assis, que possivelmente se diz que é dele, né, sim, essas palavras, mas é aquela oração conhecida como sendo dele, diz: Senhor, fazei-me um instrumento da sua paz. Né? Então, ser um instrumento nas mãos de Deus para testemunhar dentro e fora de casa. Isso tem a ver com Romanos 12:18, no que dependei de vós, tende paz com todos os homens. E é difícil. Esse é um grande desafio, fazer com que a nova vida seja efetiva, fazer com que a nova vida não seja apenas de palavras, né, pastor? Como o senhor disse mesmo, o apóstolo Paulo disse, ou citou, que o reino de Deus não é de palavras apenas, mas ele é um reino de poder, que seja um poder que transforme a nossa realidade, que seja um poder que transforme a sua realidade. Amém. Para a honra e glória de Cristo Jesus. Nós vamos agora para um pequeno momento de intervalo comercial e depois nós voltamos, o pastor Luiz Henrique irá orar por você, pedindo para que você receba essa nova vida em Cristo Jesus. Fique conosco, já voltamos com o programa O Caminho da Vida. Eu espero que o programa de hoje tenha abençoado a sua vida e o seu coração. Espero que você tenha sido chamado a atenção por Jesus para receber uma nova vida em Cristo. Agora nós vamos encerrar o nosso programa com uma oração do pastor Luiz Henrique. Eu aguardo você no próximo programa, O Caminho da Vida. Vamos orar com o pastor Luiz Henrique. Vamos orar, portanto. Senhor Deus eterno, nós queremos bendizer ao Senhor, porque o Senhor tem sempre os olhos postos em nós. Por mais que nós ainda não tenhamos percebido a Tua presença, por mais que nós não tenhamos nos aproximado do Senhor, se for o caso, o Senhor ainda assim nos olha, mesmo na distância que nós mesmos tomamos do Senhor. Quero te pedir que, em nome de Jesus, portanto, o Senhor faça com que aqueles que estão distantes possam ter os seus olhos abertos para que possam se aproximar do Senhor também. Sim. E que o Senhor vá buscá-los e redimi-los, Pai.
Que o Senhor os alcance no fundo daqueles corações tão necessitados. E que o Senhor faça com que eles possam experimentar dentro das suas próprias casas uma transformação que só o Senhor pode promover, Pai. Sim, Deus. Faça isso na casa dos queridos, como o Senhor fez na casa já de tantas pessoas, como o Senhor fez nas nossas casas, e que eles possam experimentar essa transformação, essa alegre mudança de comportamento dentro de casa e possam ter a certeza de que um dia vão morar contigo no céu. Essa é a nossa oração, Pai eterno, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os céus então se abriram